Eu, na minha ideia, eu não acredito que exista de fato infância ruim ou geração ruim. A verdade é que todos nós gostamos de projetar os nossos bons momentos de infância e relacionar os nossos bons momentos ao momento atual. E a gente sempre percebe ou parece que o momento atual é um momento ruim. E a gente tem aquela incrível sensação de que essa geração atual é uma geração ruim, que você está comparando a sua. Mas a verdade é que todo o período de infância, não interessa a época, desde eras antigas até a era atual, todos esses períodos são bons, porque é um período em que nós estamos plenamente em contato com o estado natural de ser. Nós ainda não estamos tão envolvidos com as questões ideológicas da vida, com as questões morais, com as questões de ética e com todas essas crenças. E a gente simplesmente interage com a natureza daquela forma inocente, daquela forma sem fazer julgamento. A gente simplesmente está interagindo com a natureza sem fazer o uso ainda da nossa crença. Ainda existe alguns pensadores que dizem, né, usa aquela frase de Jean-Jacques Rousseau e complementam ela, né? O homem nasce bom, mas depois ele aprende a ser idiota. Se você for analisar, é mais ou menos isso mesmo, entendeu? Porque quando a gente começa a agregar valores, crenças locais, a partir daí a gente começa a interpretar o mundo de acordo com aquilo que a gente acredita. E aí a gente tem aquela nostalgia da nossa infância. Nossa, como a minha infância era boa. Mas ela era boa justamente porque você não tinha tantas crenças aí na cachola. E aí você pensa, nossa, minha infância era muito maravilhosa. Olha agora como que é essa geração mimimi, essa geração ruim e tal, tal, não sei o quê. Por quê? Porque hoje você está com a cabeça pululada, cheia de crenças, e você simplesmente está fazendo julgamento. Contrapartida, a geração atual está vivendo aquele momento, né, em tese ingênuo, que nós vivemos na nossa infância. E com certeza, quando eles estiverem em suas fases adultas, eles também pensarão como a gente pensa. Como a minha infância era maravilhosa, como a minha infância era boa e tal. Então você percebe que quando a gente vai crescendo, a gente vai poluindo a nossa mente de crenças. Eu não sei até que ponto isso é bom ou isso é ruim, porque existe um fator positivo nisso, né? Como a gente vai entender o mundo sem fazer o uso da nossa mente, sem fazer o uso da nossa crença? Então esse é o lado positivo. Só que o lado negativo é que a gente perde esse espírito de simplesmente viver, sem julgamentos, viver, interagir com a vida daquela forma mais inocente, percebe? E é o que cada geração vai tendo. Não adianta você pensar que a infância da galera que viveu lá na idade medieval, né, idade bruta, né, idade da espada, pena de morte, decapitação de pessoas à torta e direita, não vai achar que a infância, né, daquelas crianças que viveram naquele período foram diferentes da nossa, porque foram infâncias ainda que eram integradas simplesmente com a vida, com o modo de viver, aquela infância cheia de fantasia, cheia de ideias, aquela infância de alegria, tudo é bom, pode estar acabando o mundo, mas você, ali, naquela idade, né, em tese ingênua, não quer nem saber, você vive como um mero animal, como a gente vê os nossos animais de estimação. Então a infância de uma pessoa que viveu na Idade Média não é diferente de uma pessoa que vive atualmente, assim, nesse sentido de ingenuidade. É claro que depois, né, a pessoa, à medida que ela vai crescendo, ela vai tomando consciência da realidade, como ela é, né, em relação a essas interações humanas. E aí sim, entra aquela frase, ela vai se frustrando, né? O homem nasce bom, mas depois ele vai aprendendo como a ser idiota. E ele fica infelizmente é essa, porque ele passa a julgar de acordo com aquilo, com a visão que ele tem de mundo. Ele não percebe essa nuance, né? Ele não percebe a realidade por trás da mente. Ele percebe a realidade com a mente. Como eu disse, existe o lado positivo da mente, porque ela é que te dá um rumo, te dá um norte. Mas existe o lado negativo porque você perde aquele seu senso de realidade mais natural, mais ingênuo. Percebe? Então você entende que não existe essa geração de mimimi ou uma geração melhor que a outra. Existe infância. E no estado infantil você passou por esse estado. Você sabe. Eu garanto para você, quando você era infantil,
Nada desses julgamentos, nada do que é de esquerda, de direita, né? O que é bom, o que é ruim passava pela sua mente. Você simplesmente queria brincar, você queria usar sua criatividade, enfim. Depois, com o tempo, você vai aprendendo isso. E a geração de agora também. E é claro que as gerações, elas vão se modelando conforme a própria cultura. Então, quando a gente fala, existe uma geração mimimi, a gente também tem que pensar que essa geração nada mais é do que fruto de uma semente que a geração passada plantou. Então, a geração passada tem muito de responsabilidade na geração atual. Entende? Então, isso nós deveríamos perceber também. Esses detalhes aí que sempre passa despercebido. E é isso, só uma reflexão. Abraço, nos acompanha aí no nosso canal do YouTube.